Começa agora mais um podcast Os Loutores. E o assunto hoje... Assunto hoje polêmico. É polêmico. polêmico e para muitas pessoas amedrontador também, né? Muitas pessoas têm medo. É isso. Mistérios. Bom, estamos aqui, eu, Dani Fogaça. Nossa, eu me esqueceu chamo de teu Guilherme nome. Rivaroli ou Rivaroli ou Rivaroli? Guilherme Rivaroli, pronto. Segue aí a gente e vamos começar um papo muito legal, porque o convidado de hoje é bem malucão, no sentido de ele vai pra cima da pesquisa. Bem isso. Paulo Nenevê, senhoras e senhores. Tudo bem? Originalmente funcionário público, fisioterapeuta, tem mestrado, tem tudo isso, mas ele é um pesquisador de ufologia. Ou seja, ele é amigo dos ETs. Você já viu, Paulo? Vou começar perguntando assim. Você já viu? Você já teve um contato imediato? Você já esteve perto de alguma coisa? O mais próximo que eu tive foi, acho que em 1990, nós estávamos em Guaraxaba, fazendo um curso, uma semana de curso, vinculado a meio ambiente, montanha, enfim. Sim. E nós estávamos conversando. Quem conhece Guaraxaba, a gente estava na sede principal, na entrada, e fica uns 3 ou 4 quilômetros, fica a cachoeira. Paredão de 127 metros. E nós conversando, de repente aquela luz me chamou a atenção. Falei, ó, uma luz, uma estrela. Daí a gente percebeu que não era estrela, que era aquilo lá é uma lâmpada de poste, né? Tá lá, uns 3 Tá quilômetros. longe. Tá longe, tá lá uma poste. Não, mas não é estrela, não é poste, porque lá é cachoeira e mais 10 quilômetros Nada, até né? o litoral, não existe nada. Falei, não, mas é uma luz estranha. É uma ilha, né? Agora, quem sabe, tem a parte da ilha, tem a parte É. que você vai de tal. Mas Superagui. Nós estávamos em Guaraxaba, ali, Tá. mas pra frente era ilha e tal. Superagui, a ilha de Superagui. E de repente, a gente estava com lanterna, tinha vindo do curso, era umas 8 horas da noite. De repente eu acendi a lanterna, a luz apagou. Eu falei pro meu amigo, cara, isso aqui é alguém, um caçador, alguém tá olhando nós. Pisquei 2 vezes a lanterna, a luz apagou 2 vezes. Falei, cara, o cara tá vendo nós, Tá alguém, é um conversando, caçador, é um tá caçador. mantendo contato. E tem muito na ilha do Superagui, ali, no região. Guaraxaba ainda existe. Mas era alto, né? Não dava pra ver se era em cima da montanha, pra cima da montanha ou nas árvores. Meu amigo pegou a lanterna, piscou. Aquela luz saiu uns 10, 15 mil quilômetros pro lado. Desapareceu. Sumiu. Super rápido. Eu olhei assim. pra ele e falei, cara, que é isso, cara? Eu tô ficando louco. Não, então, assim, eu considero quase um... Foi uma comunicação. Foi piscar a lanterna, entendeu? Então, é um negócio estranho, assim. Não tem relato, não foi uma abdução, não foi nada. Não foi um contato de 3º, 4º grau, enfim, mas foi algo a mais. Uma interação. Comum. Caramba. Comum. Não te arrepia? Eu fico arrepiado. Nossa. Viu? Eu adoro. Comum. Isso aí é comum. Só que a gente acha que não. Para. Comum isso? Comum. O mundo tá aí. Eu tenho 2 teses para apresentar. 2 teses de teoria. Então, vamos lá, já fala a primeira. Já vai. Mas antes vamos calibrar a mente. Tá. Olha só, eu tenho algumas anotações. Ano-luz. É a distância da luz O que a luz durante percorre. o ano. Durante um ano. Um ano. É. A velocidade da luz, 300 mil km. 300 mil quilômetros. Então, o que acontece? A Via Láctea, onde nós estamos aqui, é a nossa galáxia. Sim. O tamanho da Via Láctea, 100 mil anos-luz. Grande pra caramba. 100 mil. É. Pense, 100 mil anos. 100 mil vezes 300 mil, que é a velocidade da luz num ano vai Mesmo embora. tamanho. Tá. Quantas galáxias existem? Observáveis? Mais de 1 trilhão. Aí você já se perde. O que é 1 trilhão? Eu não sei o que é 1 trilhão. Aí já não Eu tem. eu já não calculei. mensura mais. São multiversos. Não, eu calculei. Você pega o planeta Terra, tem aí 10 bilhões, 8 bilhões, mas vamos calcular que tenha 10 bilhões? Não tem. Você multiplica por 125. É o número de pessoas em todos esses Pra chegar perto de 1 trilhão. E cada pessoa representa o quê? Uma galáxia. Uma galáxia. E dentro daquela galáxia tem o quê? Mais ou menos aí Estrela. 3, 4 mil estrelas que são orbitáveis, que tem planetas em volta. Caramba. Então aí você já consegue... Atualmente já não consegue Não, entender isso é muito. muito louco. Seria já- muito egoísmo de nossa parte nesse cantinho do universo da Via Láctea, que comparada com outras galáxias é Muita pequena. Ela é pequena. A Via Láctea, Sim, Via sim, Láctea sim. que parece o leite derramado, Sim. por isso Via Láctea, ela é pequena. Sim. É muito egoísmo da nossa parte, né? Então, essa aí é a calibrar a população da Terra e tal. Então, pensa, 125 vezes o número de população- habitantes. E cada pessoa, nesses Uma 125 galáxia. planetas, representa uma galáxia. E dentro de uma galáxia tem o quê? Tem muita coisa. Por exemplo, a Via Láctea dizem que tem 3.200 estrelas
Orbitáveis. que são estrelações, né? Enfim. Tipo nós. Então, o que acontece? Dentro desse aspecto, você tem que entender essa visão. A teoria. Vou partir para a teoria. Para a teoria. O pessoal pergunta, mas existe? Estão aí? Existem ou não? Existem? Os reptilianos, que a turma porque tem fala. uma visão, né? Os humanoides. Isso. Então, são categorias de estudo. É importante também destacar isso aí. Ó. O que acontece? Dentro desse aspecto, o quê? Tem quem acredita. Se conversa com qualquer um. Eu acredito. É um nível de pessoa. Quem transmite o que vê e ouve na mídia. Existe hoje mídias e programas, documentários. Tem programa só disso Eu agora, eu tenho amigos meus que só conversam. A teoria do astronauta. Nós tivemos uma amiga aqui, a Alessandra Consul, que deu um super depoimento pra gente, falando que ela viu na Ilha de Marajó. Que arrepiou um monte de gente. Ela teve um contato, viu uma nave, sentiu o calor, o barulho ensurdecedor, e aquilo sumindo muito rápido. É uma história de arrepio. E é uma pessoa extremamente creditável. Então, nós estamos falando de uma das maiores jornalistas do nosso estado. Então, isso aí E cada dia que passa, as coisas estão acontecendo mais. E tem terceiro, quem duvida, quem estuda o seu entorno, o acontecimento. Por exemplo, a sua colega, o que aconteceu, ela viu, então ela com certeza está estudando. Então, são categorias de pessoas diferentes. E dentro dos acontecimentos gerais, existem aí 3 categorias, basicamente. O que seria a primária, secundária e terciária. Terciária é você entrar num assunto que é muito difícil de compreender, de provar, comprovar, enfim. E a gente, às vezes, eu foquei um pouco mais nos relatórios, nas informações, nos depoimentos de pessoas, na conquista de informações no entorno. Você mandou um depoimento para mim, que eu confesso que eu fiquei abismado. Eu nem te mostrei, Dani. Porque isso podia te pegar. Dormir, não, podia pegar. De uma viagem de avião para Fortaleza, um piloto de avião que ele relata com tranquilidade nesse grupo que vocês fazem parte. Relata luzes piscantes que foram chamadas, não responderam, não estavam em nenhum radar, mas a luz estava ali na frente dele. Ele filmando. Movimentando, ele filmando. São luzes, constantemente ele vê. Isso aí ele vê direto. Aí que surgiu o interesse dele como piloto de avião de começar a conversar, estudar o assunto para poder entender o que é isso. Nós tivemos, assim, civilização, tá? Estou pensando aqui entre nós. Eu acredito que a teoria da panspermia, que a vida humana veio de fora, ela é bem plausível, aliás, mais plausível do que qualquer outra e tudo mais. Mas nós tivemos contatos oficiais, como disseram lá na Área 51, em 1950, que os ETs desceram e deram a tecnologia, até antes, deram tecnologia de bomba de hidrogênio, deram tecnologia de internet, esse tipo de coisa na Área 51. Isso, por mais que os americanos agora em 2020 tenham aberto algumas coisas que eles não conseguem explicar, mas pediram para esses relatórios ficarem trancados de novo. Tem coisa nisso aí, Paulo? Tem. Até eu trouxe alguns depoimentos que aconteceram em 2004, 2015, 2017, que falam sobre justamente isso, sobre esses relatórios. Mas eu vou só fazer 2 reflexões. Como que a gente estuda e conhece a história da vida na Terra? São 2 formas. Deus criou o homem e tal. Adão e Eva. Adão e Eva é uma. Outra é a evolução. Evoluímos de uma bactéria, que viramos mamífero e vai. As 2 podem acontecer em qualquer lugar no planeta, qualquer planeta habitável. Se for por pó, que nós viramos, foi a evolução acontecendo, pode ter acontecido aqui como pode ter acontecido em outros planetas. Então, são 2 vertentes. Só que a gente não pensa nisso porque é muito incômodo. Você não pensa nisso. Você não quer pensar, na verdade. No teu dia a dia você está pensando o quê? Que eu falei, a gente está consumindo, está comendo, está se alimentando, está trabalhando, quer atrás do dinheiro. E é muito importante isso, a reflexão, não tanto na ufologia como em outros aspectos filosóficos, psíquicos, enfim, todo esse estudo. Você tem que entender que você tem a tua vida, você está pensando, está refletindo, você está abrindo sua mente, mas você tem o teu dia a dia, teus compromissos. Tua vida segue, né? Sim. Conheço pessoas que falam, defendem tese, que você fica olhando, pô, mas tá meio... E qual que é o caso, a tese? Eu quero responder depois a... vai lá. Não, a teoria. Responde a teoria. A teoria, não. Operadores do radar da Marinha Americana, que eles viram, enfim, eram pilotos, né? Estavam em treino, de repente, que eles apelidaram até de tic-tac, que parecia aquela bolinha, aquele, foi um dos apelidos lá. De repente, voando lá, e os pilotos ali, até a mulher, ela falou, não, isso aí acho que deve ser alguma inteligência, alguma arma, alguma coisa que em sigilo, né? E não era, na verdade não era. Após esses acontecimentos que ocorreram, realmente foram depoimentos do próprio Pentágono. Documentados, enfim, né? 2020, só que foram fatos ocorridos anteriormente.
partir daquele momento que realmente a Marinha Americana veio e falou, não, realmente a gente não sabe o que é. Deixou a dúvida, né? Alguns dizem que pode ser armas de outros inimigos de guerra, de outros países, enfim, inteligências, né? Mas aí eu pergunto, se lá existem algumas luzes, alguns objetos, o que uma luz, um objeto, ou talvez uma inteligência de arma de outros países estaria fazendo numa cidadezinha de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes? A mesma coisa. Não tem sentido, né? Não faz sentido, né? Então, esses relatórios, a Marinha, depois de falar da tese, existem vários depoimentos, né? Onde eles colocam depoimentos da Marinha Americana. Por exemplo, durante anos, homens e mulheres em que confiamos para defender nosso país relataram encontros com aeronaves não identificadas que tinham capacidade superior e, durante anos, sua preocupação foram geradas, foram ignoradas e ridicularizadas, né? Isso quem declarou foi o piloto lá, então, em comunicado ocorrido em junho de 2020. Então, o que acontece? Depois que ocorreu no ano 2000, aqui, ó, quer ver? No ano 2020, deixa eu pegar aqui. Do relatório um relatório americano de 2020, né? Isso, o relatório, na verdade, a conclusão do relatório... Da Diretoria de Inteligência Nacional, né? Ah. Que em 2020, esse relatório é um primeiro passo importante na catalogação desses incidentes, mas apenas o primeiro passo que possamos, de fato, discernir se essas ameaças aéreas representam ou não uma preocupação para a segurança nacional. Porque eles falam mais em segurança nacional, questão de guerra, né? Então, os relatórios realmente existem. Existe muita informação, que são informações fechadas, e imagens, olha, não sabemos o que é. A velocidade foi imensa, foram curvas extremamente diferentes. De repente, desce uma luz de 18 mil metros, vem o nível do mar, de repente some e desaparece. Então, essa velocidade, a angulação das manobras, né? Mas as manobras, então, é muito difícil falar que... Isso aí você tem que estudar um pouco física, né? Você tem que tentar entender o que é a tecnologia, porque pode ser uma tecnologia. Porque a tecnologia, você pode ver, o que nós estamos vendo nos últimos 10 anos é algo extraordinário. Você imaginava daqui a 100. Não tinha nem televisão, não tinha nem internet, não tinha, ou melhor, tinha, mas era um discada, enfim, evolução, telefonia, enfim, uma série de coisas que ocorreram nos últimos 10, 15 anos. Tem mão de ET aí? Não tem como provar que não, né? Não tem como provar que não. Mas existe uma questão muito pessoal, eu converso com outras pessoas, que é essa questão telepática. Às vezes, não é o ET apareceu na tua frente, existe uma comunicação, isso eu senti e vi vários outros relatos de outras pessoas. Uma comunicação mais telepática do que presencial. Mas se fala que tem um corpo de um ET na escondido área 51. Lá na área 51. Existem vários relatos disso, não é só um que tenha um. E a visão que a gente tem, qual que é a visão que a gente tem? Que existe algumas raças... cabeçudão. Existem umas raças alienígenas que estão de olho na Terra. Aí vem minha teoria. Qual que é a minha teoria? A teoria da viagem à praia. Nós estamos aqui do Curitiba, na região, vamos para o litoral. Essa é a minha teoria. Como é essa teoria? Você vai sair do teu apartamento, vai pegar o carro, vai pegar o centro da rua, aqui as ruas centrais da cidade, vai andar a Avenida das Torres, vai passar por alguns bairros, vai passar a divisa, vai por São José. Se você for para o litoral do Paraná, você vai descer a serra, vai passar por outras cidades, Tijucas, enfim. Essa teoria da viagem à praia, o que acontece? Nesse trajeto você vai ver pessoas no bairro, pessoas no bar, pessoas no lanchonete. Existe vida nisso. Você vai ver vários locais durante essa viagem que está indo para o litoral. Então o que acontece? Você vai ver pessoas, alguns vão TV, outros não. É essa teoria que eu trago para a realidade. O que acontece? Existe vida, sim. E paralelo a isso já vem outra teoria que eu costumo falar, que é a teoria das cidades habitáveis. Tem várias cidades. Você sai daqui para o interior, você vai passar por várias cidades habitáveis. Não significa que você... Vai ficar em uma delas, né? Mas você vai se contactar com algumas pessoas. E muitas vezes, no olhar, muitas pessoas não vão ver você. Então, o que acontece? Nesse trajeto de uma cidade a outra, você vai passar por vários locais habitáveis, que seriam os planetas. Vários planetas, eles estão aí, eles estão passando. É só olhar para o céu que você vai ver. Que loucura. Você vai, então não é, os ETs estão vindo aqui para a Terra para buscar. Não é isso, eles têm a vida deles, estão correndo, fazendo o que tem que fazer o dia a dia deles. Não estão preocupados com isso. Você acha que são, mas... Eu adoro esse assunto. Só que existe o quê? Como existe aqui no planeta, existe aquela assistente social, existe os policiais, existe algumas... O guerreiro, né?
possivelmente existe alguma coisa muito semelhante nesse Não é sentido. para exploração. Você não acredita que os ETs venham para explorar, como se isso aqui fosse uma mina, tirar tudo e levar embora? Não, isso aí é uma história de cinema para vender. Isso aí é... Senão teria muito mais visível. O que a gente tem de Tipo acompanhamento? ET Bilu, busquem conhecimento. Não. O que a gente tem de depoimentos? Eu tenho vários depoimentos, tenho aí vários. Mas o que acontece? Muitas vezes são luzes que você vê no céu, são objetos que passam pairando, são naves realmente que você consegue... Tem um amigo meu que ele é religioso e tudo, e difícil ele falar, conheço ele há muito tempo. Ele falou, olha, eu quando era pequeno, em Londrina, meu irmão chama, vem aqui ver. A hora que eu saí de casa, ele viu, ele falou que era uma nave redonda, com luzes coloridas, passando em cima da casa como fosse uma fumaça meio amarelada. Uma luz amarelada. Não tinha som, ele falou. Tá, mas e daí da onde surgiu esse desenho do ET humanoide, assim, que a gente vê. Do cabeçudo, com o olho fundo. Com um olhão. Existem muitos relatos de regressões que o pessoal fizeram, descreveram essas imagens. Existem os próprios filmes, né? Mas a origem disso aí tudo veio por descrições, por pessoas que tiveram talvez até uma visão. E um pouco talvez essa questão telepática, até em sonhos, né? Por exemplo, antigamente a gente nasceu vendo desenhos animados que tem essa imagem verde. Não tinha cinza, não tinha azul. Recentemente o pessoal está colocando reptiliano. Por mais que tinha alguns heróis e tudo mais, né? Mas as cores, pode ver que hoje em dia já são outras cores. Antigamente era só cinza. Só verde, só verdinho. Era o marciano verdinho. Essa imagem. Hoje não. Hoje existe essa disseminação de cores, de raças, que eu acredito que exista, mas não que tenha uma origem, alguém criou, não. Eu diria que seriam origens mais de sonhos, de percepções mesmo, de revelações, Você acha que tete a tete, assim, cara a cara, ninguém teria visto para poder Tem um relato, descrever? então, tem um relato que eu passei pro Rivarola dias atrás aí, em relação a alguém comentou que daqueles do ET de Varginha, que teve um soldado, isso hoje, na época a gente soube que teve uma morte e tal, e teve um relato que ele era parente, não sei se era irmão, ele relata, realmente meu irmão aconteceu isso em poucos dias, e o que ele pegou, não se sabe se isso era uma experiência humana ou realmente extraterrestre. E realmente ele ficou com o laudo, órgãos dissolvidos. Na biópsia apareceu lá que ele realmente teve alguns danos irreconhecíveis em relação às doenças conhecidas na Terra. Não se tem nenhum relato de uma doença parecida com que ele morreu. Morreu assim em poucos dias. Né? E ele teria falado que tinha entrou em visto... contato e tal com esse ser e tal. Então aí é aquela história, só são relatos, não são provas. Então nesse mundo da ufologia, da própria vida fora do planeta, é algo que requer muito depoimento, né? Dias atrás uma pessoa mandou aqui de Curitiba, aqui a gente tem um grupo, né? De WhatsApp, grupo fechado. Uma luz e tal. O que é a luz? Mesmas características que acontecem em qualquer local. A luz meio alaranjada, meio avermelhada, mudava de cor, aumentava, piscava, parada no ar, andava devagarzinho. Acelerava. Então, existem os mesmos relatos. Será coincidência de ocorrer aqui em várias outras cidades ou realmente as pessoas estão copiando? Eu não acredito. Nós estamos prontos. A gente já conversou sobre isso e me fala, o medo é a histeria coletiva. Mas a população hoje estaria pronta para receber uma verdade como essa? Sim, existem extraterrestres. Sim, a teoria do astronauta ela é verdadeira. A gente consegue viajar no passado. Nós, como civilização, estaremos prontos para isso? Eu acho que está tendo um preparo, não um preparo racional. Eu diria que nós não estamos preparados. Mas está existindo um preparo onde é o seguinte, você vê um objeto e você, não, isso aqui é fake, alguém criou. Então a pessoa já desacredita, né? Então está tendo um preparo inverso, parece. Porque as pessoas estão esperando, estão vendo acontecer, mas estão duvidando, né? Antigamente, não existe ou não existe? Ninguém nunca filmou. Hoje em dia estão filmando, estão gravando, estão conseguindo filmar, mas só que não estão conseguindo identificar. Eu, dias atrás, estava em casa, como eu tenho uma fachada de vidro, estava com meu filho, tem acho que 1 ano já, olhando o céu, de repente, uma explosão. Outra explosão, um piscar de luz, 3 explosões. Falei, que é isso no céu? Explodindo, piscando, longe, uma estrela. De repente, do lado, uma estrelinha passando, parecia um avião, né? Mas não era, devagar. O que era isso? Eu não sei o que era isso.
Só vi estrela. Mas eu estava em vigília, estava observando, né? Então, Você olhou para o céu. Eu já vi, gente, eu vou dar um depoimento aqui. Eu já estive na cidade de Inácio Martins. Às vezes eu conto isso para as nossas filhas, elas falam que é maluquice. Que é a cidade mais alta do Paraná, Inácio Martins, né? Ela é o maior relevo ali, ela está na ponta. Eu vi, deitado na grama, olhando para o céu, eu vi estrela, correr atrás de estrela. Isso ninguém me contou, eu estou falando que eu vi. Uma estrela vinha para cá, outra vinha, outra ia para cá. Isso aí. Não, mas a estrela cadente, ela cai, que ela não existe, né? É meteoro que vira meteorito, a estrela cadente. Corria para cá, outra vinha. Corria para lá, outra vinha. E eu não vi isso só uma vez. Eram os ETs brincando de As inúmeras vezes que eu estive na cidade de Inácio Martins, nas inúmeras vezes, eu vi isso. Mas a gente, primeira É muito doido. Quando a gente fala em observações, a primeira coisa que você vai tentar eliminar é fenômenos atmosféricos. É fenômenos atmosféricos? Criar um cometa? Um balão atmosférico? Não é. É algum elemento humano, alguma atividade humana? Se é algum equipamento? Alguma coisa? Não, não é. Então sobra o quê? Extraterrestre. Então você sempre elimina. Nós duvidamos muito disso, né? Nós estamos sempre duvidando, desacreditando, né? Dias atrás postaram aí alguma coisa que era... Acho que até foi em Curitiba, parecia um movimento, um pulsar, né? Um pulsar. Eu olhei e falei, pô, mas isso aí tá realmente... Lembrou muito de uma imagem que foi gravada na década de 80, eu acho, que é um objeto que fica assim, bem preto, ele é uma senhora gravando, tem uma criança gritando próximo, o objeto começa a se mexer, vira aí umas estrelas, cheio de ponta, ele muda. Então, me lembrou muito isso. Mas depois que alguns colegas falaram, nossa, que é um balão e tal, e realmente a imagem era balão esvaziando, que acontece muito na região, né? E é muito importante o relato, né? A pessoa observou, mas que hora, o vento estava para onde, como que era. Então, são várias questões que você tem que analisar. Não é só a visão. Você tem que estar cercado de elementos para poder buscar a real, porque não é que a gente queira ver que exista, mas a primeira coisa que o pessoal fala, vai ter. Porque é quase um preparo, que eu falei, quase um preparo inverso, mas as pessoas estão, assim, sabe? E para você dizer que é um OVNI, na verdade, não é você confirmar algo, é você não confirmar algo. Ó, não confirmou isso, não confirmou isso, não confirmou isso. Então é não identificado. E o relato do colega, o outro colega nosso, que ele falou, olha, ele tem um avião pequeno, estava trabalhando, aí ele viu, tinha algumas nuvens, ele viu que parece que o céu ficou escuro numa parte. Com estrelas, ele falou. E a hora que ele viu, passou uma nave, ele lembra como se fosse uma gota ao contrário, redondinho na ponta e puxado para trás. Passou do lado, ele teve que abaixar, ele falou, eu fechei quase, eu até fechei meu olho e olhei para trás, porque eu achei que ia bater. Ele achou que ia bater na asa esquerda, ele olhou para trás e não viu mais nada. E ele falou que viu um tripulante dentro, com equipamento, olhando para ele. Ai, meu Deus. Então passou muito próximo. Eu estou falando isso. Eu não vou duvidar dele. E ele demorou para abrir o jogo e falar, não está ganhando nada com isso, não tem dinheiro envolvido, não é a pessoa que sabe. Não tem por que falar. Não. Dias atrás também teve uma pessoa que postou no Instagram luzes. E eu vi recentemente próximo em outros países, umas luzes que parece que luzes que andam nas nuvens. Parece que era um local que vinha umas estrelas, uma luz em alta velocidade, calculando aí uns 5 a 10 mil quilômetros por hora. Porque esse avião anda 1.000 km por hora. 800, um limite, 890. 10 mil metros de altura, né? Então é como se fossem uns 10 mil quilômetros. Essas luzes chegavam em algum local e dali eram disparadas para outros. Vinham eu fiquei olhando aqui, isso aqui, não, esse é Starlink. Ela falou, não, isso é Starlink, moça. É de dia, né? Não é Starlink, eles andam em linha e tal. Tem outra história, outra configuração. Órbita, ele orbita. E ela achou, e ela filmou. E eu tenho essa filmagem aí, fui pesquisar, eu vi, ela não usaria dessas informações para se beneficiar de alguma forma. E até o ticket do estacionamento que ela falou, onde ela estava, realmente tinha o estacionamento, ela me passou cópia. Porque eu perguntei, eu estava sempre duvidando, né? Ela me passou, eu confirmei que a história era real. Ela filmou aquilo lá, enfim. São coisas que a gente acaba buscando esses relatórios e tendo certeza. Realmente, a pessoa não ia mentir. Né? A pessoa não ia mentir. A pessoa não ia mentir. Não tem porquê, né? Mas e qual foi para você o relato, o caso assim, que mais chamou a atenção, que nossa, aqui realmente foi algo de podre no reino da Dinamarca. Que surpreende. Assim. Na verdade, todos os relatos são muito sérios, né? Porque as pessoas, é difícil você... Porque esses dias atrás, um colega falou alguma coisa arturianos, eu conversei com ele, ele falou, eu falei, e eu vi que ele conhecia do assunto e eu perguntei. Aí ele abriu o jogo, ele falou, olha, na década de 70, ele era ex-militar. Na década de 70, eu ia para alguns locais, algumas cidades, eles faziam reunião. Quem fazia reunião? Exército, Marinha Aeronáutica. O que eles falavam? Sobre ufologia.
O que eles falavam? Os acontecimentos. Aonde tinham os acontecimentos, aonde tinham... O que é o arturiano? Seria uma civilização? Eles falam que seria uma civilização e tal, Arthur, mas é uma linguagem que quem só estuda, fala e lê, arturiano, para mim é comum ouvir, né? Mas foi uma conversa, foi uma fala que eu comentei com ele, e ele falou, você conhece? Eu falei, conheço, estuda um pouquinho. Daí foi aí que eu conheço ele há anos, né? Foi aí que eu comecei a gente interagiu na conversa e ficou uma conversa mais tranquila. Mas me surpreendeu saber que na década de 70 o pessoal já se reunia em Curitiba, inclusive, para debater o assunto de ufologia. Eu falei, mas isso não era aberto. Não era aberto porque todos eram da inteligência. Então, isso é algo que me chamou bastante atenção. Relato familiar de um primo meu que andaram vendo algumas coisas próximos, que mais tarde, depois eles perceberam até que o cavalo, ele era no sítio, andaram vendo algumas... Ele fala que como se fosse um morcego gigante. Eu falo como se fosse uma ultraleve, cheia de pontos e tal. Mais tarde, eles viram aquilo lá e, segundo a informação, foi aí que eu comecei a pesquisar mais a fundo, tentar entender. Isso aí foi final da década de 80. Isso aí talvez foi o primeiro relato realmente familiar que a gente percebeu que não tinha por que meus primos mentiam, meu tio mentia, cidade pequena não faz sentido. Então, são coisas assim que você para e pensa, pô, mas vamos lá, existe alguma coisa. O ruim é você buscar... Como você falou, você acabou de falar, eu vi. É um relato... eu vi, eu tô falando que eu vi, ninguém me contou. Então, é um relato que choca, né? Porque uma coisa é você estar com um entrevistado que... não, venha falar alguma coisa aí que você... Não, vamos lá, alguém que conhece, alguém que sentiu. E muitas vezes essa questão é até telepática. Eu fiz isso porque eu comprovei. Chegou um momento que eu parei, eu pensei comigo, vou parar de ficar tentando me contactar. Porque chega uma hora que você realmente afina a tua mente e você começa a observar mais coisas. Eu não sei se é uma comunicação, eu não consegui interpretar isso. Mas recentemente tenho lido algumas coisas que várias pessoas defendem essa questão telepática. Então, algumas coisas, algumas imagens, algumas tecnologias, pode ser uma intuição. Intuição. Que doideira. Pode, e as intuições acontecem assim, sabe? Eu sei que você está assistindo aí do outro lado. Tá se arrepiando. A Dani já olhou umas 2 vezes para trás aqui para ver se estava acontecendo alguma coisa. Eu achei que tivesse um ET aqui atrás, mas era uma sombra. É o Bilu. Cara, é uma doideira isso. Nós estamos aqui porque temos patrocinadores, Candy Ice, o melhor açaí do sul do mundo. SEB Dom Bosco, excelência em educação, lá no AU. Sede AU. Vá nesses 2 lugares que você vai adorar, que você vai gostar. Paulo Nenevê está aqui com a gente, um pesquisador de ufologia. Paulo, me diz uma coisa, para a gente já encaminhar para a nossa finalização. Hoje se chama de FANI, né? Não é mais OVNI, né? É fenômeno aéreo não identificado, né? É assim que usa, né? Foi uma terminologia utilizada aí para dar seriedade, porque depois desses fatos ocorridos, o governo já investiu em pesquisa, né? Mas foi uma nomenclatura meio que para dar uma diferenciada no estudo, porque era OVNI, de repente começou a... Fenômeno aéreo não identificado. Não identificado, né? Então, quando você ouvir falar FANI, é a mesma coisa. Mas não pegou, porque todo mundo fala OVNI ainda, né? Porque é muito mais popular. É mais popular. Então, o que acontece... Mas é interessante você mudar a nomenclatura para dar credibilidade. Objeto voador não identificado. É um objeto voador. É um fenômeno aéreo não identificado. Porque eles sempre tentam colocar como se fosse realmente uma inteligência de outro pode planeta. não ser um objeto, né? Pode. Então, existem vários fatores. Tem relato, teve um relato aí, tem relatos que eu fico guardando, né? Esses dias eu vi uma imagem e falei, olha o relato. Porque eu vi uma imagem de uma verde, de um círculo verde andando próximo, como se fosse no mar, assim, ia, voltava verde. E eu falei, olha aí, teve um relato de um senhor que ele falou que existia na região deles, aqui por Santa Catarina. E ele falou bem quieto, não fale para ninguém, mas sempre aparecia. E uma vez eu estava meio bêbado e eu fui atrás. Ele falou que era um círculo, o tamanho de um carro um pouco maior, que ia andando pela floresta. E ele foi seguindo, meio de longe, foi seguindo. E o círculo foi andando, era uma bola verde iluminada para dentro, ele falava. Essa foi a informação. Foi seguindo, e ele foi seguindo. E o objeto foi voando, ele foi seguindo. O objeto entrou no banhado e sumiu. Essa foi a fala dele. Aí, quando eu vi aquele vídeo daquela bola verde no mar, na água, eu falei, olha, pode ter uma relação. E ele dificilmente tenha mentido, porque não era, né? E existem alguns objetos que o pessoal está identificando, estão visualizando em mar. Muita questão, essa questão abaixo da água, sai para a atmosfera, então... água é vida em qualquer lugar de qualquer universo, né? Para ter vida, você tem que ter água. As coisas estão aparecendo. Esse estudo, essas pesquisas que a gente acaba fazendo, vem desde década de 90, né? Desde quando ocorria aqui na região, e até ocorrem ainda alguns encontros nacionais, várias pessoas.
E esse assunto é um assunto que gera um pouco de incômodo. Antigamente a gente falava, mas era menos aberto, né? Eles tratavam como um maluco, né? Quem saía falando. Hoje não. A Marinha Americana está falando, os Estados Unidos têm dinheiro, existe pesquisa, existe instituto, existem relatórios, existem grandes grupos, existem políticos envolvidos na causa e falando, olha, governo... Porque o governo americano tem muita informação, né? Não vou falar que o governo brasileiro não tenha, e tem, mas eles levam... Talvez o americano está levando um pouco mais a sério, porque tem a questão até de defesa. Eles às vezes acham que são guerras, máquinas de guerra, né? Então, são tecnologias de guerra. Então, existe muito essa questão de defesa, né? O espaço aéreo. Mas o governo americano trabalha muito sério nisso aí. Né? Então, se recebêssemos aqui alguma civilização que viesse para nos colonizar, vamos pensar assim, nós estaríamos prontos para nos defender? Nunca. Defender como? E uma questão minha pessoal que fala, mas qual que é a defesa contra isso? É o pensamento? É o direito de ir e vir? É o livre? Eu não sei ainda. Existe arma contra... Telepatia, por exemplo? Não sei. Pode ser uma questão mais mental. Eu acredito muito nessa questão. Poucos relatos eu vi falando isso. Eu estou trazendo aqui algo que eu tenho refletido, né? Com outros colegas também. Essa questão muito telepática, né? Eles sempre falam que os ETs eles são mais avançados que a gente nesse sentido, né? Que eles têm... talvez por isso nós, nesse caso... Não temos um contato estabelecido com eles ainda. A teoria que eu lancei. Quando você vai para a praia, aquela teoria... Você vai para a praia, você para naquele barzinho para ver os caras jogando sinuca, você vai conversar com... Oi, tudo bem? Não, você está preocupado em ir para a praia. Caminho. Você está no teu caminho. Você vai olhar e você vai olhar e talvez ele olhe teu carro e... Você não vai se preocupar com aquela comunidade, com aquele cara que está andando na rua. Então, é uma questão meio até distante. A gente acha que está tudo próximo. Não é. É uma visão meio egocêntrica, né? Os ETs aqui. Não é assim. Eu não sei. Eu acho que eles olham para a gente e falam, pá, que povo merda. Mas não, existem algumas teorias falando dessa história da... Acho que Blazer, assim. Steve Hawking, acho que fala sobre... Nós somos as formiguinhas, uma coisa assim que fala em relação... Que nós somos simplesmente, para eles, né? Nada. Então, existe isso aí. Claro que existe, e essa é a minha visão, que existem alguns grupos ali que realmente se preocupam mais com algumas questões. Tem alguns relatos, o pessoal na beira da morte morre, não morre, em coma, e vendo seres. Existe? Eu vi seres assim, pareciam uns cabeçudinhos falando, mexendo, pareciam médicos. Existem relatos. Então... Essa dimensão, só que isso aí já é um outro nível de discussão, né? Essa questão de dimensão paralela, que estão aqui junto, está vivendo aqui junto, e em alguns momentos aparece ou não aparece. Isso é uma questão muito mais avançada, sem muitas provas, né? Por isso que eu fico mais nos relatos, nas luzes, que são as comprovações, né? De fatos e amigos e relatos que a gente encontra, do que tentar discutir essa... Aí é melhor a gente pegar uma coisa mais forte para beber também. Aí, né? Aí vamos botar o uísque nessa água com gás aí, mais gelo e vai dar boa. Paulo Nenevê, cara, que loucura isso aqui, os relatos que você fez, essas histórias que você tem. Porque é isso, né? Na verdade, o que ele fala é dizer que aquilo que foi visto não tem uma explicação. Não tem uma explicação científica, lógica para nós isso aqui. E isso tudo que está acontecendo é coisa do nosso mundo. As pessoas acham que é do outro mundo. Não, é nosso. Olhe para o céu, fique 1 hora olhando para o céu, meia hora. Você vai ver satélite, você vai ver estrela, você vai ver estrela cadente, você vai ver uns negócios. Dias atrás também eu vi uma luzinha, parecia em zigue-zague. Subindo, assim, como se fosse ascensão. Eu falei, o que é isso? É um inseto, vagalume? Não é. Linha reta, sabe? Então, essa... E eu tenho comentado muito, a gente não olha para o céu. No último mês, você olhou quantos minutos para o céu? Que se olhei. Você olha assim, hoje não vai chover. Hoje a lua tá bonita, é isso. Curitiba, hoje não vai chover. Só, você não olha, você não observa. Você não tem medo de ser chamado de maluco? Já te chamaram de maluco? Falaram, o Paulo Nenevê é maluco. Estudou demais, ficou doidão. Não, preocupação não, né? Muitas vezes você acaba falando algo que a pessoa não consegue entender. Aí algumas pessoas, mas o que você está falando? Passar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aquilo que você falou. O que nós estamos falando hoje é algo do futuro. Não pense que isso aqui é uma conversa dessa, não é povo comum entender, falar, discutir. Você vai, o cara está jogando sinuca no bar, está conversando sobre ufologia. Nunca. Nem pessoal muito avançado eles vão estudar esse assunto. Eu acho que o pessoal tem até um certo receio de falar, né? Que não tem propriedade. Aí vem aquela história, a pessoa, eu acredito, mas a pessoa só vai falando, não acredito. Ele nunca viu nada, não conversou com ninguém. Não foi atrás. Você não tem... Você quer competir comigo, que eu sou corredor, que estou preparado, e você que está aí, nem...
Tá descalço, vai correr comigo, não tem como. Então, muitas vezes, a pessoa está despreparada. Então, o que acontece é a falta de informação, né? Mas se vai em alguns meios aí, é a história do planeta. Quantos planetas tem? Esses números, tem pessoas que a gente não consegue entender a dimensão que existe tudo isso, né? Mas não é preocupante, não. É um assunto mais evoluído. Eu diria que é um assunto mais do futuro. Talvez daqui uns 5, 10 anos seja mais comum. Hoje em dia é comum falar. Falamos hoje abertamente, se expomos, desde quando 2020 foi declarado. Realmente algo existe. Pilotos da Marinha Americana viram aqui e não sabiam o que é. Então, ponto, daí, né? Para nós, ficou muito ganhou mais... credibilidade. Claro, é aquela coisa, né? Há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa filosofia. Sempre. Paulo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Vai Beleza? ter muito corte aí para colocar nas redes sociais. A turma tremer em casa, ficar com medo. Você tem rede social? Qual que é a tua rede social? Não tenho. Eu tenho, mas é particular. Não tenho uma conexão com o assunto. Aqui eu vim mais pelo assunto mesmo, né? Mas se quiser te seguir, dá para seguir você lá? @Paulo? Não tem. Não tem? Não tem. Não tem sobre Não tem, não. Esse assunto ufologia. acaba sendo um assunto mais técnico. É mais técnico, né? Não tem uma... Caramba. Porque a gente acaba não vendendo nada, né? Não estou vendendo nada, não tem essa conexão comercial. Muitos acabam tendo isso, não. Estuda, vem defender aqui uma tese, mas está vendendo. Que os ETs descubram também. Não. É um assunto mais de curioso, de pesquisador, de investigador do que... E Curitiba é o centro da ufologia, né? Nós já tem tivemos grandes aqui, o Gevaed, que se foi aí nos últimos anos, que era uma referência. O Cury, o Rafael Cury, a revista UFO, que sempre foi muito forte aqui em Curitiba. Recentemente, o Carlos teve por Curitiba também. O Von Dani, que já veio. Tem gente muito boa. Curitiba, o Paraná é uma referência. Paulo, obrigado. Você pode ver e rever esse programa quantas vezes você quiser, mas você tem que curtir, tem que apertar fundo aí no curtir, apertar o sininho, vai receber a notificação que o programa está sempre começando. Toda quarta-feira tem um episódio novo para você aqui do nosso Os Loutores. Segue a gente, né? @Os Loutores em todas as redes. Muito obrigada. Está convidadíssimo para vir aqui outras vezes, conversar com a gente. Você pode fazer um programa em alguns locais durante uma vigília, né? Nossa! Eu adoraria fazer isso. Ia ser legal, hein? Você pode marcar o programa, pode marcar. Existem algumas pessoas interessadas, sempre tem. A vigília é aquela história, você vai ficar com... Cuidar para não ficar doente, mas à noite, em um local distante, e vamos observar. Vamos conhecer onde está a Três Maria. Vamos perceber que o céu fica mudando em hora. Isso é muito legal. Vamos ver as estrelas. Pô, isso aí a gente vai, né? Isso aí é muito legal. Vamos tentar agendar uma. Vai, boa. Fique com a gente, você sempre, em todas as nossas redes sociais, @RivaRivaroli. @Dani Fog. Valeu, sorte e paz para todo mundo. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau.